Obrigado, meu amado irmão. Aqui, né, a gente fica um pouquinho nervoso, mas se sente à vontade por estar na presença dos nossos irmãos que já conhecemos. E é uma honra estar aqui com os irmãos. É um momento, né, especial de voltar à casa onde nós servimos aqui quando ficamos na Japuíba, pelo menos por uns 9 a 10 anos. E isso foi muito bom, né? É muito bom rever os rostinhos dos irmãos. Como é bom estar aqui com vocês, estar cultuando ao nosso Deus juntos, né? A voz fica até um pouquinho engasgada nesse momento. É uma alegria muito grande mesmo, meus amados irmãos. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que Deus falou no meu coração desde que o pastor Ezequias conversou comigo a respeito de estar aqui com os irmãos, é João, Evangelho de João, no capítulo 11. Eu vou dar uma canseirinha em vocês, nós vamos ler aí 46 capítulos, tá? Ou melhor, 46 versículos. Obrigado, esposa. Como dizia o pastor Macário, né? O ponto, o retorno. João, capítulo 11. Esse texto, tema essencial e principal dele, ele vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Nós vamos estar aprendendo, né, relembrando algumas coisas que já sabemos, né, que precisam ficar gravadas no nosso coração. E a grande ideia que eu queria pensar com vocês nessa noite é que somente Jesus tem poder de revelar a glória de Deus, ressuscitar e dar vida eterna pela fé ao que está morto por causa do pecado. Repetindo, somente Jesus tem poder de revelar a glória de Deus, ressuscitar e dar vida eterna pela fé ao que está morto por causa do pecado. João, né, ele vai escrever com o propósito de revelar Jesus como o Verbo encarnado, o Messias prometido, que tem poder sobre enfermidades, a natureza, o natural e o sobrenatural, para que os incrédulos possam crer nele como Filho de Deus revelado nas Escrituras. Carlos Oswaldo, né, o saudoso Carlos Oswaldo, no seu comentário, ele cita, né, do Evangelho de João, que o propósito da escrita do livro de João aponta estabelecer relacionamentos de fé com Deus, proclamando a glória de Jesus, o Messias, o Filho encarnado, cuja vida, morte e ressurreição mediam vida eterna, graça e verdade aos crentes. A data provável da escrição desse livro, né, dele ter sido escrito por João, foi entre 70 e 90 depois de Cristo. João, o escritor do Evangelho, foi testemunha ocular de Jesus. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, né? Vimos a sua glória, está aqui. Em João 13, 23, ele vai falar, ora, ali estava conchegado a Jesus, um dos 12 dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Vemos aqui aquele retrato nas paredes daquele quadro, né, que muita gente tem, principalmente nas casas católicas, de João debruçado, né, sobre Jesus, declinado sobre ele. Em 21, 24, este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E ele vai anunciar o seu propósito, em João 20, 31, mas eu quero ler também o verso 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. E o verso 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. E vamos ler a palavra do Senhor? Vamos entrar no texto propriamente dito. A ressurreição de Lázaro. Aqueles que quiserem, em reverência, ficar de pé, fiquem. Quem não puder, fique a mesmo assentado. Leiamos a palavra do Senhor.
Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse com os discípulos: vamos também nós, morremos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu
que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus lhe realizara. Que a palavra de Deus, ela seja aplicada no nosso coração e que o Espírito Santo nos use como instrumento de Deus e nossos corações sejam terra fértil para que a palavra dele dê muito fruto nas nossas vidas. Deus querido, eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra. Eu quero agradecer ao Senhor por Jesus Cristo, teu Filho, ter vindo ao mundo. Porque graças ao Senhor tudo é possível. Graças ao Senhor nós podemos ter esperança. Nós podemos, Senhor, ter fé que o Senhor pode nos ressuscitar no último dia. Louvamos o teu nome e te agradecemos em nome dele. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Bom, amados, nós vamos agora, propriamente dito, entrar na palavra de Deus. E nós vamos ver aqui que tudo que Jesus, tudo que faz, tudo que que João relata aqui, é para a glória de Deus. A minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela tem que ser, ela deve ser para a glória de Deus. Porque se não for, nós estamos fora do propósito de Deus, nós estamos vivendo incredulamente, e não pela fé. Porque aquele que crê em Jesus, aquele que vive pela fé, ele vive para a glória de Deus. E aqui nós vemos, no verso de 1 a 3, né, a prova que Jesus é Deus, e que a glória que João relata nesse texto é para Deus, é para o Senhor. O texto vai dizer que estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E ali haviam duas Betânias, mas ele fala da Betânia, ele especifica justamente que é a Betânia onde residia Maria. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Está relatado logo no capítulo 12, esse feito. E é por isso que Jesus devia ter esse relacionamento com Maria, com Lázaro, esse relacionamento de amizade, um relacionamento de amor, que expressa também o grande amor de Deus pela humanidade. Jesus, no meio dos homens, o Emanuel, o Deus conosco, que se relaciona, um Deus que procura relacionamento comigo e com você. Ele estava, Maria relata, manda alguém até Jesus dizendo que o seu irmão estava enfermo. Interessante que essa pessoa, esse mensageiro que vai levar essa palavra até Jesus, ele leva um dia de viagem. Jesus estava distante 40 quilômetros de Jerusalém, propriamente de Betânia, onde habitava. E o texto, ele continua, né? Elas mandam chamar a Lázaro, dizendo que ele está, a Jesus, dizendo que Lázaro está enfermo, a quem ele ama, e ao receber a notícia, Jesus fala: esta enfermidade não é para a morte. Algo aqui interessante, né? Jesus diz que essa enfermidade, ela não é para a morte, no verso 4, e sim para a glória de Deus.
É algo interessante, porque quando nós ficamos doentes, quando nós ficamos enfermos, nós ficamos muito preocupados. Nós queremos correr para o médico, dependendo da situação, nós vamos procurar um remédio para tomar. A gente fica muito preocupado. E Jesus aqui, quando recebe essa notícia, ele sendo Deus, ele sabia o que estava acontecendo. Essa enfermidade, ela tem um propósito, né, na vida de Lázaro, na vida da família de Lázaro, na vida daqueles homens que estariam ali testemunhando o que Jesus iria fazer. Essa enfermidade, ela tem um propósito. E tudo acontece para a glória de Deus. Tudo deve acontecer para a glória de Deus. Em tudo nós devemos dar graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas muitas das vezes, quando a enfermidade chega, quando a dor chega, quando a aflição chega, não é a maneira que nós nos comportamos. Nossa natureza pecaminosa, muitas das vezes, não faz nem colocar diante de Deus aquilo que está acontecendo com a gente. Tem alguns irmãos que são firmes, né? Vão lá e, olha, antes de ir para o médico, ora ao Senhor, coloca a situação diante do Senhor, e depois vai para o médico, né? Pedindo já um médico, direção, que coloque o médico certo, que ele receite o remédio certo. Mas nós, muitas das vezes, somos bem apressadinhos, né? E diferente de Jesus aqui nesse contexto, ele não tem pressa nenhuma. Ele diz que essa enfermidade, ela é para a glória de Deus e é para que o Filho de Deus seja glorificado. Verso 4. Jesus, ele amava, né, a Marta e sua irmã e a Lázaro, né, provavelmente através desse contexto onde ele a conheceu, onde ele enxugou, onde ela, Maria, se enxugou os pés de Jesus, e ali se criou um relacionamento de amizade e de amor. Interessante que nós vamos ver sempre esse relacionamento dentro desse texto aqui, de Jesus com Maria, com Lázaro, essa amizade, e até mesmo dos próprios judeus, que depois se achegam também e vão estar com Maria ali, chorando a morte de Lázaro. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus já levou um dia para o mensageiro chegar, não é verdade? Mais um dia para ele voltar, ele ainda demora mais 2 dias. Então, olha só, 4 dias que Jesus leva para chegar até a casa de Maria, ali em Betânia, né? No seu retorno, ele vai levar 4 dias para chegar lá. E Jesus demora. Jesus não volta rapidamente. E isso aqui também mostra algo, né, que a gente quer sempre nas nossas orações, nas nossas petições, nos nossos pedidos, na nossa humanidade. Tudo que a gente quer é com pressa, não é verdade? A gente não consegue esperar. A gente não consegue esperar, muitas das vezes, até mesmo no Senhor, nas suas promessas, naquilo que Ele nos promete. A gente, às vezes, quer dar o nosso jeitinho, quer colocar tudo, né? Como diz, o carro na frente dos bois ou dos cavalos para resolver aqueles problemas que nós temos e não levamos, né? E não esperamos no Senhor. E Ele demorou 2 dias no lugar onde estava. Verso 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os seus discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam matá-lo e apedrejar-te, e voltas para lá? Aí Jesus responde para eles: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ainda não era chegada a hora de Jesus. E seus discípulos estavam com o Senhor, estavam com aquele, né, que estava cuidando deles, guardando eles, e que não chegou a hora ainda
de Jesus ser crucificado. Ainda não era o momento, ainda não era a hora. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos, né? Se alguém andar de dia, se alguém andar na luz, não vai tropeçar. Se alguém estiver na luz, não sofrerá dano. Mas se andar em trevas, se andar em pecado, se andar na escuridão, tropeça. E Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que ilumina as trevas, mas não era chegada ainda a hora de Jesus. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Algo interessante, Jesus, ele fala da morte aqui de uma maneira cultural, que os judeus também conheciam, que falavam que, muitas das vezes, aquele que estava morto estava adormecido, mas não no sentido de dizer que aquela pessoa estava dormindo, literalmente. Jesus aqui, ele está falando da própria morte de Lázaro, da própria morte. Lázaro realmente estava morto, e os discípulos, eles não entendem isso. Eles vão dizer para ele, disseram os discípulos: Senhor, se dorme, ele estará salvo, ele não morreu. Aí Jesus diz, porém falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. É que, realmente, se nós formos trazer, né, uma aplicação para as nossas vidas, o que acontece quando alguém que crê morre, quando um cristão morre? É como se fosse um sono, realmente. É como se nós fechássemos os olhos agora e acordássemos na eternidade, mas nós não estamos dormindo, nós morremos mesmo. Isso aponta, né, para o poder de Deus, que pode nos fazer acordar do sono. Diferente do ímpio, diferente daquele que anda em trevas, porque esse realmente ele morre. E ele vai continuar morto diante de Deus. Ele vai ser separado de Deus. Ele vai literalmente para o inferno. Ele não viverá eternamente, ele não vai ter vida. Ele realmente está morto nos seus pecados e delitos. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E Jesus vai apontar: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Ele estava com medo, ele sabia do risco, de tudo que estava acontecendo, mas, diferente da ressurreição de Jesus, né, Tomé, olha, eu só creio se eu tocar nas suas chagas, eu só creio se eu tocar no seu lado. Aqui, ele ainda estava não compreendendo o risco, a situação, e ele, dessa vez, ele se põe, né, vamos nós contigo, né, para morrermos, eu estou disposto a morrer, vamos lá. Vamos com ele, vamos todos, vamos juntos. Sem consciência, ele, vamos embora, do que estava acontecendo. Então Tomé disse aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Então vocês reparam que tudo que está acontecendo aqui, até a própria demora de Jesus, tudo que está acontecendo é para a glória de Deus, é para glorificar o nome de Deus e manifestar a glória de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa morte, como disse Jesus, ela é para a glória de Deus. No verso 17, ele vai mostrar para nós que Jesus é a ressurreição e a vida. E Jesus, ele vai abrir um diálogo com Marta. Jesus, ele vai testar a fé de Marta nesse momento. E é algo interessante que nós vamos aprender aqui. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado.
Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, 40 quilômetros de distância. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. Antes, naquela outra passagem, Maria foi estar com Jesus e Marta ficou. E agora ela aprendeu a lição. O que ela faz? Ela vai correndo se encontrar com Jesus, onde Jesus estava. Isso é algo tremendo. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a se levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Mas ela foi se encontrar com Jesus, e aí começa um diálogo aqui maravilhoso. Quando Maria chegou, no verso 32, ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, Da mesma maneira quando ela fez, quando enxugou os seus cabelos, quando enxugou seus pés com os seus cabelos ali, enxugando as suas lágrimas, ela lança-se aos pés de Jesus. Ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Meu irmão não teria morrido. Essa é a palavra que Maria diz. E Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Jesus também chora. E perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus, ele chorou. E aqui nós vemos algo importante sobre Jesus. Adão, ele pecou. Pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso que nós sofremos a consequência da morte, por causa do pecado. E Jesus, ele chora 3 vezes na Bíblia. Ele chora aqui, nesse contexto de Jesus, quando ele vai entrar em Jerusalém, que ele contempla aquela cidade, ele chora. E ele chora mais uma vez. Agora eu não anotei aqui o texto, me fugiu a memória, para poder passar para os irmãos. Ele chora 3 vezes. Chora aqui em Lázaro, chora nesse momento, quando ele entra em Jerusalém, e ele chora no Getsêmani. Obrigado, Espírito Santo. Ele chora no Getsêmani. 3 vezes que Jesus chora. Ele chora se compadecendo daquela situação, se compadecendo daquelas mulheres a que ele amava, Maria e Marta, se compadecendo daquela multidão que está ali presente, que está ali junto com eles, se compadecendo também, porque olha o efeito do pecado, o que ele faz na vida do homem, na vida da humanidade. Se não fosse a desobediência de Adão, não haveria pecado, nós estaríamos em plena comunhão, nós não morreríamos, mas nós morremos, porque Adão pecou, e o pecado ele passou a todos os homens, e pelo pecado a morte. E foi por esse motivo que Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo para vencer a morte. Ele veio ao mundo para fazer algo diante de Deus que eu e você não poderíamos fazer. Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Jesus é vida e não morte. O pecado, ele destruiu o homem. Ele destruiu aquele homem, aquele primeiro Adão que Deus fez. Mas ele não pôde destruir o segundo Adão. Porque o segundo Adão, ele veio, ele encarnou, ele é Deus conosco, ele é Emmanuel, e ele não cometeu pecado. Ele pôde nos substituir na cruz, ele pôde ser sacrifício agradável a Deus,
Ele pôde nos justificar, ser oferta agradável que nos justifica de todo o pecado. O seu sangue, como diz o pastor Léo, uma gota era suficiente, mas ele resolveu verter todo o seu sangue por amor de mim e por amor de você. E Jesus chorou. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. 33, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se e no seu espírito comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus já tinha feito milagres, aberto os olhos do cego, andado sobre o mar, demonstrando seu poder sobre a natureza, curando o filho do centurião, o paralítico. Já havia mostrado seu poder, mas ele não havia ainda ressuscitado alguém. E ele vai ressuscitar agora Lázaro. Esse é o ápice, a ressurreição. Esse é o ápice, né, de Jesus em si, que deve tocar o meu coração e o seu coração, porque nós precisamos crer que Jesus, ele pode ressuscitar o homem dos mortos. E ele manifesta o seu poder quando ele ora a Deus, quando ele pede a Deus, né? Ainda que Deus já sabia tudo que Jesus ia fazer, era a propósito de Deus que aquilo fosse feito para que Jesus também fosse reconhecido como Filho de Deus, para que os homens pudessem crer, pudessem confiar, ao ver todos aqueles milagres que Jesus já tinha feito, agora vendo a ressurreição de Lázaro, um homem que já cheirava mal, como disse aqui a sua irmã, 4 dias, que foi o tempo que Jesus levou, para o mensageiro ir, mais um dia para Jesus voltar e mais 2, e até mesmo essa demora é para glorificar o nome de Deus, é para revelar a glória de Deus. Nada aqui é impossível para esse Deus poderoso, até mesmo ressuscitar um morto que já cheira mal há 4 dias. Quando nós olhamos para os nossos pecados e delitos, quando eu olho para o meu passado, quando você olha para o seu passado, nós lemos Efésios 2:1 e vemos: ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Em Jesus nós temos vida. Jesus veio revelar o amor de Deus. O homem que estava morto, através do pecado, da estratégia satânica do inimigo, que separou o homem da comunhão com Deus. E agora o Verbo encarnado, Jesus, vem ao mundo. Ele vem se relacionar com o homem. Ele vem, através dos seus milagres, através da sua vida, uma vida santa, revelar o poder de Deus, revelar o amor de Deus sobre a humanidade. Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o propósito de Jesus. Essa ressurreição de Lázaro, ela é para a glória de Deus. A ressurreição de Lázaro também vai mostrar para mim e para você que Deus fez com Lázaro, ele pode fazer comigo e com você. Ele também pode ressuscitar a mim e a você naquele dia. E nós podemos crer. Nós podemos crer porque Jesus deu provas disso. Ele mesmo fez um grande milagre ressuscitando dos mortos. Ele ressuscitou, ele vive, a morte não pôde segurá-lo. A morte não pôde prendê-lo,
porque Ele é Deus. Ele é sim 100% homem, viveu entre nós sem pecado, mas Ele manifesta a glória de Deus. Ele tem todo o poder a Ele foi dado, Ele tem poder de me ressuscitar, de te ressuscitar, de ressuscitar a todos nós. E nós podemos crer. Nós não precisamos viver da maneira que temos vivido. Muitas das vezes vivendo como mortos ambulantes, ainda flertando com o pecado, ainda vivendo no pecado. Se nós temos um Deus de vida, um Deus que vive, um Deus que ama, que está à distância de uma oração, de uma súplica, de uma confissão de pecados, de um desejo do meu coração e do seu coração, de fazer com que nós vivamos para a glória de Deus, com que nós sejamos totalmente perdoados e justificados. Aqui eu quero trazer algumas outras aplicações para a minha vida e para a sua vida. A encarnação do Filho de Deus, ela revela o grandioso amor do Pai aos homens. Deus providencia em nossa união com Jesus, e essa união hipostática, né? A união de Deus 100% homem, de Jesus 100% homem, com Jesus 100% Deus, né? Nós estamos unidos em um corpo com Ele. Ele revela o seu grandioso amor do Pai aos homens, e Deus providencia em nossa união com Jesus, pela fé, a vitória sobre a morte. Quando nós cremos em Jesus, como nós fazemos parte da sua igreja, do seu corpo, nós estamos unidos com aquele que é o cabeça, com aquele que está no controle da vida, aquele que nos dá vida, aquele que nos alimenta, aquele que nos sustenta, aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. Às vezes nós reclamamos, né, que temos tido aflições, que temos tido problema do governo que entrou, de tantas situações. Mas Jeremias vai dizer: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Não perca isso, né, da sua memória, do seu coração. Traga isso sempre vivo, que Deus cuida de você. Você acordou, talvez você não tenha um emprego que você quer, talvez você não tenha a situação financeira que você deseja, talvez você, né, esteja até doente, enfrentando uma dificuldade, mas saiba que tudo que Deus tem permitido na sua vida é para a glória de Deus. Tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, porque o principal Jesus já fez. Ele venceu a morte, ele venceu aquele inimigo que eu e você não podemos vencer. Ó morte, onde está o teu aguilhão? É viver pela fé. Maria, quando conversou com Jesus, ele animou a sua fé quando ela disse: olha, ele vai ressurgir no último dia, eu sei. Isso é um sinal que eu e você em vida também podemos crer. Mas Jesus disse: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? E ela viu a glória de Deus em vida. Isso é algo tremendo, é um milagre estupendo da parte de Deus através de Jesus. Essa ressurreição, ela prova, né, que Deus ele pode ressuscitar. Depois, quando Jesus ressuscita, quando Deus o ressuscita dos mortos, é uma prova que eu e você também podemos esperar nele, confiar nele, porque ele também pode nos ressuscitar no último dia, e ele é fiel e ele vai cumprir. E nós podemos viver aqui de maneira diferente. Quando nós vivemos assim pela fé, isso muda o nosso passado, porque nós cremos que Jesus nos perdoou. Isso muda o nosso presente, porque nós vivemos pela fé. E temos esperança que quando Ele voltar, não importa a minha condição, não importa a sua condição, nós iremos viver eternamente com Ele. Ele prometeu, Ele venceu a morte, Ele deu o seu sangue por nós. E isso é algo que eu e você precisamos viver. Precisamos viver em Jesus e para Jesus, porque isso é algo tremendo.
A salvação, a justificação, a regeneração e perdão, tudo isso só é possível porque Jesus ressuscitou. É Deus e promete que também ressuscitaremos na sua vinda. Jesus, ao ressuscitar Lázaro, nos dá a garantia de que Deus, por seu amor, que Ele amou o mundo, né? O irmão João recitou aqui, nos ressuscitará no último dia. Segunda aplicação, a necessidade de escolher a fé em Jesus. Temos essa necessidade, temos que fazer uma escolha, ou a incredulidade. Podemos escolher entre andar na luz ou em trevas. A ressurreição de Lázaro nos aponta para a luz que veio ao mundo, Jesus. Essa ressurreição, esse milagre relatado de João, vai nos apontar para Jesus, que é a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós podemos andar em Jesus, nós podemos andar no seu evangelho, nós podemos viver Jesus, por quê? Porque Ele está em nós, e Ele também, como o irmão disse, está presente aqui no nosso meio, Ele está ao nosso redor, Ele está conosco, nos guardando, nos protegendo. Terceira aplicação, existem coisas na nossa vida que Deus permite que aconteçam, que não são para nos destruir e nos fazer perecer. É preciso confiar que Deus está no controle soberano como Senhor de tudo que nos acontece, e não podemos deixar de confiar mesmo que as aflições cheguem, pois até mesmo a morte e as perdas que sofremos podem em Jesus edificar e servir de consolo ao coração de alguém. Pois para os crentes a morte não é o fim, pois crer em Jesus é vida. Ele nos transportou da morte para a vida, como diz Pedro, Efésios 2:1, né? E 5 também, Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. E 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, nessa união que nós temos com Cristo, nesse corpo, nessa igreja que adora o Senhor Jesus. Qual a finalidade de tudo isso, da ressurreição de Lázaro? Era fazer com que Jesus fosse reconhecido, crido e exaltado como Filho de Deus entre os homens, o Messias prometido que havia de vir, como diz Isaías, né? E Lucas também, Emanuel, Deus conosco, né? O Deus que se tornou carne e habitou entre nós. E o propósito dessa vinda é manifestar a sua glória aos homens, por sofrer e morrer pelo seu povo, sendo seu substituto na cruz, que deve se identificar com seu sofrimento e morte, para que através da fé espere a manifestação do poder de Deus, que também irá ressuscitar o seu povo particular e escolhido na sua segunda vinda. Isso nos gera vida e esperança no presente e futuro, que já foi conquistado por Jesus. É uma questão de tempo. 1 Pedro vai dizer que aqui nessa vida nós somos forasteiros, passageiros, nós somos peregrinos nesse mundo. Nós não somos desse mundo, mas nós somos eleitos em Cristo. Cristo nos elegeu, Cristo nos escolheu, Cristo nos predestinou para uma nova esperança. Isso é algo tremendo, querido. Isso é algo tremendo. Quarta aplicação. Quem ama quer poupar o seu e a si mesmo dos sofrimentos. Mas Jesus também manifesta a sua glória na demora em vir e responder às nossas petições. Na vida é preciso reconhecer que o foco de Jesus, ele está onde? Na ressurreição. Jesus quer que você tenha esperança que você vai ressuscitar. E não como muitos têm feito por aí, e não na cura ou na resposta do dilema que enfrentamos. Ele quer que, apesar das aflições da vida, estejamos firmes na certeza de que ressuscitaremos com Ele. O problema está em que muitos ainda não aprenderam a esperar o tempo de Deus e confiar que Ele está no controle, mesmo em meio às angústias e às aflições. Com Jesus, a resposta que esperamos pode demorar ou ser respondida quando compreendermos a ressurreição. Se você compreender a ressurreição, se você compreender o que Jesus fez na cruz, você não vai ficar à procura de resposta, você vai confiar, você vai crer.
você vai andar nesse mundo por fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Com Jesus, a resposta que esperamos pode demorar ou ser respondida quando compreendermos a ressurreição, pois na eternidade não precisamos mais de respostas, nós já temos a Jesus. Uma vez, o pastor Adir disse para mim, se eu tinha Jesus, e que se Jesus estava realmente no meu coração, já era céu, porque aonde Jesus está, é céu. E o tempo que você está passando nesse mundo, as aflições que você está vivendo nesse mundo, elas vão passar. Mas o céu já começa agora no seu coração, porque Jesus se faz presente nele. Você pode ter decepções nesta vida, perdas, perder emprego, ficar doente, ficar cego, sentir faltas, ou até mesmo perder alguém, ou até mesmo morrer. Mas você não pode perder a fé que Jesus te ressuscitará no último dia. Porque foi para isso que Jesus veio ao mundo. Ele veio morrer e ressuscitou para que você tenha vida eterna com Ele. A morte de Jesus e a sua ressurreição não podem ser em vão na sua vida. Nós não podemos viver como mortos, como os incrédulos. Mesmo reconhecendo os sinais e milagres que Jesus já fez, tem muita gente que ainda não crê. Os discípulos, ou melhor, os judeus ali, alguns creram, mas outros voltaram. Foram conversar, quando você vai ver a partir do verso 47, foram conversar, olha, ele está fazendo muitos sinais e maravilhas, assim todos crerão nele. Viram todos os sinais, viram as maravilhas, viram tudo que Jesus fez, mas realmente permaneceram na incredulidade. Mas outros creram. Não foi isso que Jesus disse? Se creres, verá a glória de Deus. Eu queria voltar, quando ele fala para Maria, crês tu isto? Sim, Senhor, respondeu ela, e eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Anteriormente, ele vai dizer no verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Primeiro a ressurreição e depois a vida. Por isso que a ressurreição ela é tão importante para mim e para você. Nós precisamos ressuscitar em Cristo. Nós precisamos nascer em Cristo novamente. 1 Pedro 1,3 vai dizer que Ele nos ressuscitou por uma viva esperança, para viver de uma maneira diferente, de uma forma diferente, e não viver como mortos. Que eu e você possamos refletir sobre isso. Que eu e você possamos pensar sobre o tipo de vida que temos vivido. Se temos realmente tido fé na ressurreição de Jesus e no que Ele fez por nós, ou realmente estamos nos comportando como incrédulos. Confiar na obra redentora de Jesus é fator crucial para viver eternamente com Ele. Aqui eu falo de vida, morte e da ressurreição de Jesus, da obra perfeita de Jesus. Ele veio ao mundo para morrer, para que você viva. A vida dele foi por você. E a morte dele foi para que você tenha vida e vida em abundância. Concluindo, eu quero concluir com 3 perguntas. Amado e amada, existe ainda alguma dúvida que Jesus morreu e ressuscitou por você? O que tem te impedido de viver plenamente com Cristo e para Cristo, unido com Ele, com Cristo e para Cristo? Você ainda sente cheiro de morte em você por causa do seu pecado? Então creia na ressurreição. Creia que Cristo vive, creia que Ele morreu pelos seus pecados. Tome uma postura diferente da que você tenha tomado. Como diz Paulo lá em Coríntios 13, né? Não ande como os meninos, mas compreenda a plenitude do amor de Deus. Viva, porque Deus deu o seu Filho para morrer por você. Que Deus, Ele aplique a sua palavra no meu coração, no seu coração,
e que nós possamos viver de maneira que glorifique o nome de Deus, que tudo que façamos, que tudo que vivamos, tenhamos sempre na nossa lembrança que fazemos e vivemos para a glória do Senhor, amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus querido, nós queremos agradecer pela Tua palavra e pelo que o Teu Espírito Santo falou aos nossos corações, falou o meu e falou o coração da Tua igreja. Nesse momento, Deus, se alguém fraco, Deus, na fé, que o Senhor que tem todo o poder, que o Senhor que ressuscitou os mortos, que o Senhor possa fortalecer, Senhor, esse coração, que ele possa, Deus, estar se arrependendo, Deus, dos seus pecados, estar voltando à sua vida para viver para a Tua glória, Senhor. Possa ser uma decisão, Deus, que a Tua palavra, Deus, que o Teu Santo Espírito possa ter colocado, Deus, na sua mente, na sua lembrança, para que a cada momento que o pecado flertar, que o pecado rodear, ele possa dizer não, ele possa viver de maneira que agrade ao Senhor, como cidadão dos céus, Pai querido. Que o Senhor fortaleça essa vida, que o Senhor renove, Deus, a fé daqueles que têm andado contigo, daqueles que têm vivido para o Senhor, daqueles que têm trabalhado na Tua obra, Deus, daqueles que realmente creem em vida, que o Senhor os ressuscitará naquele dia. Deus, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor falou, toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Ti em nome de Jesus. Amém. Amados, irmão? Então, amados, Deus os abençoe, vos dê um restante de semana na Tua presença, né, na presença dEle, te guarde, cuide de você, porque Ele tem cuidado de nós, como diz a palavra dEle. E com a oração silenciosa, nós estamos assim, com o culto encerrado, segundo o nosso irmão já